mulher que eu quero falar essa noite. A mulher que quebrou o vaso nos pés do nosso Jesus. Foi uma palavra que mexeu muito comigo. E quem me conhece aqui na Monte Sinai sabe que quando eu inicio, eu sempre tenho uma curiosidade de pesquisar o tema que foi dado. E quando você vê assim, mesa posta, nós sabemos que é uma mesa posta, que está aí diante dos seus olhos. O conceito de mesa posta é uma arrumação e uma organização, seja para um encontro formal ou um encontro informal. E hoje nós fizemos o quê? Organizamos, nos arrumamos e estamos aqui, porque planejamos estar aqui diante de Jesus. Mas nós não podemos chegar diante de Jesus de mãos vazias. Talvez você venha entregar aqui para o Senhor as suas lamentações, as suas dificuldades, a sua família, seja o que for, mas você veio entregar a Jesus. E eu quero falar sobre a história dessa mulher. Eu gostaria que as irmãs abrissem comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 7, que nós vamos passear aí na Bíblia, a respeito dessa mulher que entregou o que ela tinha de melhor, e naquele conceito daquela época, o mais caro e precioso ao Senhor. Amém? Lucas 7, o versículo 36. Nós vamos ler até o 50. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com as lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungir-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual a mulher que tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse a Simão: uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É uma história muito conhecida por todas nós. Vários homens e mulheres de Deus já passaram por este altar trazendo essa palavra. Lembro-me e recordo que a pastora Edna trouxe também lindamente essa palavra. Mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando você se organiza para uma mesa posta, e tendo como título, o qual foi me dado, tem lugar na mesa, é porque a mesa tem lugar vazio. E a mesa ela tem um lugar vazio foi porque ou a pessoa ela deixou de se assentar ou ela nem pôde se assentar por algum motivo. E foi dita que desde o início as confirmações a respeito dessa palavra. Quando a Emília abriu o culto, ela disse sobre várias igrejas, e uma dessas igrejas, na igreja de Sardes, ela deixou bem claro que alguns que se dizem ser, mas não são, não passam de sinagogas. Talvez foi uma situação dessa forma que fez com que uma cadeira estivesse desocupada. Pessoas que às vezes se dizem ser
e não são, e afastam pessoas. Tem essa situação. Pessoas são feridas, pessoas são decepcionadas e acabam se retirando dessa mesa. Ou às vezes, pessoas que ainda nem podem se acertar, mas de alguma forma foram julgadas, ou através de leis, ou através de olhares, ou através de alguma atitude com que fizesse que a pessoa não se assentasse. Quando foi dado esse tema, mesa posta, tem lugar na mesa porque existe lugar vazio. E quando existe lugar vazio, nós precisamos ocupá-los. E ocupá-los com pessoas como essa mulher, que a sociedade julga, que os olhares julgam. E nós vamos esmiuçar nessa história, que foi dessa forma que aconteceu com essa mulher. E não só com ela, com Jesus também. As irmãs ainda não entenderam. Amém? E nos evangelhos, quando você vai ver a história dessa mulher, vocês vão perceber que estava ocorrendo uma festa. E era a festa dos pães ázimos. Quem conhece a história dessa festa? A festa dos pães ázimos. E logo em seguida seria a Páscoa. Tem um evangelho que já diz que Jesus estava sendo preparado. Ele afirma, ela estava me preparando para o dia da minha morte. Então essa festa estava acontecendo nessa época. E a época dessa festa, ela durava 7 dias. E dentro desses 7 dias, era muita comida, muito vinho, era muita bebida, mas o pão não poderia ter fermento. Por quê? Porque quando aconteceu do povo ser liberto do Egito, não houve tempo para que o pão fermentasse. E o povo teve que sair com o pão sem o fermento. Então Deus se estabeleceu ali no meio do povo uma aliança com eles sobre essa festa, que eles não deveriam colocar fermento no pão e durariam 7 dias dessa festa. Também nós vamos recordar que quando o povo estava preso no Egito, foi feito um sacrifício de cordeiro e o sangue foi passado nos umbrais das portas, e isso foi conhecido como a festa da Páscoa. Então essas duas festas, até hoje na cultura, elas existem, que é a festa dos pães ázimos e as festas dos tabernáculos. Ainda nos dias de hoje acontece, não só essas festas, como as festas do tabernáculo, e, enfim, outras festas que o povo judeu ainda permanece. Até porque essa aliança feita por Deus na vida do povo de Deus, ela é perpétua. E vocês vão conseguir ver isso no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Vocês vão ver que essa festa, ela é uma festa que tinha que dar continuidade. Então nós estávamos aqui nessa história, aqui no cenário dessa festa. E o que acontecia? Quem estava ali na casa, celebrando aí, comemorando a festa dos pães ázimos, eles tinham que deixar a porta aberta. E até hoje assim é. A porta ela ficava aberta. E quem entrava por essa porta, sem ser convidado, eles tinham que ficar em uma determinada postura. Qual era a postura? A postura. Se você estava entrando numa tenda, você encostava assim na tenda, você não foi convidado para a festa, mas você tinha o direito de entrar. Mas você tinha que ficar com as mãos para trás e encostado na tenda. Se fosse casa, você tinha que ficar encostado na parede e com as mãos para trás. Essa era a condição de quem entrasse ali. E isso é algo que foi estabelecido como uma lei, como não falo uma lei, uma tradição, que sim, você poderia fazer parte da festa, porém você não foi convidada ou convidado. Então quando você entrasse, você ficaria nessa posição. Então a Bíblia vai nos relatar que a mulher, ela sabia que Jesus estaria na casa de Simão. E Simão, gente, ele era um fariseu. Quem sabe aí das histórias, né, dos escribas, dos fariseus, eram pessoas que guardavam as leis, eram pessoas que se julgavam ser, né, as pessoas que sabiam, eram dotadas de todo saber, né, da palavra sagrada do nosso Deus. Eles guardavam essas leis, eles guardavam os mandamentos, eles guardavam aquilo. Então assim, só que quem conhece a história aqui sabe que eles já estavam tramando. E foi dito assim, não vai ser na festa para que não haja alvoroço. Já estava sendo tramada a morte de Jesus. Já estava sendo tramada, tanto que Judas já havia combinado, já com as pratas, com moeda e tudo, que ia ser pago, já estava sendo tramado. E Jesus, ele foi até essa casa, mesmo sabendo quem era aquele homem, quem era a posição dele, ele foi até aquela casa. E essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia lá. Então ela se
planejou. Por que ela se planejou? Porque eu posso afirmar que ela se planejou. Porque ela já levou o vaso. E a Bíblia vai afirmar que, sabendo ela que Jesus estaria na casa, pegou o vaso e foi ao encontro de Jesus. Mas ela sabia qual era a sua posição. Mediante aqueles fariseus, diante da sociedade, ela sabia qual era a sua posição. E a Bíblia afirma que ela era uma pecadora. Quem aqui não é pecador? Tem alguém que levanta a mão se não tem? Não tem, né? Todo mundo aqui é pecador, né? Às vezes a gente tem um pecadinho ali da fofoca, né? Às vezes a gente tem um pecadinho ali da mentira. Às vezes a gente tem um pecado. Cada um tem um pecadinho ali que às vezes acontece, né, irmãos? Mas Deus perdoou, graças a Deus por isso. Senão já seríamos todas aí condenadas. Enfim. Mas aquela mulher, ela tinha um pecado que era explícito. E qual era o pecado explícito daquele tempo? A prostituição. Ela era uma prostituta. E alguns evangelhos vão afirmar isso em palavras, não neste. Mas aqui nesse evangelho vai dizer que ela era uma mulher pecadora. Mas em outro evangelho vai dizer que ela era uma mulher, uma prostituta. Então ela já tinha dois fatores que a constrangia. Eu não fui convidada e eu ainda sou pecadora, mas eu sei que Jesus vai estar naquela casa. Então eu vou me preparar. Ela se planejou. Ela pegou tudo que ela tinha de mais precioso e foi ao encontro de Jesus. Mas é ruim a gente ficar às vezes numa situação constrangedora, né, tia Lídia? Alguém aqui já foi convidado por algum convidado, ou seja, um penetra, e a gente chega na casa, a gente não conhece ninguém, a pessoa fala assim, sim, mas você fica todo, não, tá bom, vou ficar aqui mesmo, fica todo constrangido. Quem que já aconteceu isso comigo? Já aconteceu, irmão. Não, só 3. Ah, não, agora tá aumentando, né? Gente, já aconteceu, principalmente quando a gente é criança, né? Que a gente sabe um coleguinha que tá fazendo uma festa, enfim. A gente fica constrangido. E para aquela mulher não foi diferente. Ela estava constrangida. E aquela posição da parede estava já declarando para todos que ali estavam presentes que ela era uma pessoa que não foi convidada e ainda era uma mulher pecadora. E aqui eu quero abrir um parênteses. Aqui, muitas das vezes, a nossa vida, situações que nos constrange, ou nos deprime, ou nos frustra, faz com que a gente fique talvez numa parede por tanto tempo e não se assenta. E a gente fica numa parede com a mãozinha para trás há tanto tempo. Eu não sei quanto tempo aquela mulher estava com a mão para trás naquela parede, mas ela teve que ficar por um tempo. E isso às vezes acontece com a nossa vida. Por muitas das vezes darmos ouvidos a mentiras do nosso adversário, dizendo que você não pode, você não é filha, você não merece, você não tem condição de estar ali, você não é convidada. Mas louvo ao Senhor que hoje nós podemos dizer que somos filhas de Deus, que somos amadas, escolhidas do Pai. Mas ainda existem pessoas que ficam ali na parede e não se assentam. Mãozinha para trás. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. E eu sei que muitas vezes o meu e o teu adversário faz com que a gente se levante e fique na parede acuada, dizendo, é verdade, eu mesmo não mereço. E você vai acabando aceitando que realmente você está numa situação porque você não é uma pessoa digna. E por que esse fator acontece? Porque é aqui que é um dos nossos maiores inimigos, a nossa mente, os nossos pensamentos. E isso vai fazendo com que a gente acredite nessas mentiras. Quando alguém diz assim, o ser humano, irmãs, que eu quero dizer assim, que o ser humano é mutável. Eles mudam de acordo com as informações vão chegando. Uma hora, nossa, ela é gente boa demais, mas se chegar uma situação que ela fala assim, não, ela é gente boa não. Eu fiquei sabendo que a Lídia, ela é isso. A pessoa já muda o conceito que ela tinha a respeito dela. Por quê? Pessoas são mutáveis. Mas o nosso Deus não. Ele sabe quem você é. Ele não muda a seu respeito. Ele reconhece e sonda o seu coração, o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe quantos fios de cabelo caem na sua cabeça. Ele sabe o seu sentimento. Ele sabe onde você é fraca. Ele sabe onde você é forte.
E ele fala, não, eu sei quem você é. Mas o ser humano não, ele é mutável. Ele muda de acordo com que as informações vão chegando. E uma hora a gente é mulher de Deus, a outra hora você deixa de ser mulher de Deus. Por causa de uma situação ou outra você deixa. Mas para o Senhor eu quero chamar nessa noite. Ele não deixa de ver quem você é. Ele não deixa de te enxergar como ele sabia o que você seria amanhã. Mas só que no meio da caminhada, nós temos pessoas e o nosso acusador para dizer, não, ela não é isso que ela está achando que ela é. Mas o Senhor afirma, você é, porque Ele te chamou e Ele te escolheu. Ele sabe onde você vai chegar. Mas existe um fator que é importantíssimo. Você tem que reconhecer o seu estado. Ela sabia quem ela era. E sim, de fato, ela assumia que ela era uma pecadora. De fato, ela sabia quem ela era. Ela não escondeu o que ela era. Tanto que ela já chegou e se foi para o seu lugar. Eu não fui convidada, eu sei quem eu sou. Mas eu vim aqui com um propósito. E muitas das vezes as pessoas elas deixam de se assentar com Jesus, conversar com Jesus, desabafar com Jesus, porque elas esquecem qual foi o propósito e o objetivo que levou elas até aquele lugar. Se você está aqui hoje, porque você sabe qual é o seu objetivo, por que você está aqui, por que você busca estar com Ele, mas no meio da caminhada, em vez de você às vezes traçar uma reta, acabamos se desviando. Porque olhares e palavras fizeram com que a sua mente acreditasse nas mentiras, mas tem lugar na mesa. Às vezes você é uma pessoa que pegava no microfone e louvava o Senhor e as pessoas eram libertas, se renovavam. E hoje você fala, eu não quero mais louvar, porque fui machucada, fui ferida. Às vezes você é uma pessoa que levava a palavra de Deus e pessoas se rendiam aos pés de Jesus, mas hoje você decidiu, não quero mais falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, por quê? Fui ferida, fui machucada. Porque nós deixamos de olhar no objetivo que nós somos, naquele lugar, naquela situação, e desviamos o caminho, e acabamos saindo da mesa e ficando acuadas na parede com a mãozinha para trás. E gente, o que mais tem acontecido é pessoas desistindo do seu ministério, do seu chamado, porque este mundo, sim, jaz no maligno. Quando você vem entender essa palavra jaz no maligno, não quer dizer que é no maligno. Já significa estar morto, no maligno. E confesso que a tendência é só piorar. E o nosso adversário sabe que a vinda do nosso Messias é tão próxima, que ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que pessoas se levantem do seu lugar de honra para aceitar qualquer coisa lá fora. Mas eu quero dizer que essa noite tem lugar na mesa. Talvez você não está aqui na condição de estar fora da mesa, mas você está sentado à mesa, mas não está vendo Jesus, porque Ele está de costas. Quantas vezes a gente já não se deparou numa situação complicada e você não ouvia a voz de Jesus? Você não ouvir a voz do Espírito Santo e ver que Jesus está de costas para aquela situação. Aí você fala assim, Jesus não está me vendo aqui. Jesus não está vendo o que está acontecendo. Jesus não está vendo que eu estou na parede com as mãozinhas para trás e que eles estão dizendo que eu sou uma pecadora. Ele está de costas. Quantas e quantas vezes você ouviu ou ouve pessoas dizer, Jesus não está me ouvindo, Ele está em silêncio. Ele está de costas para mim. Ele não está vendo a situação em que eu vivo. Mas a Bíblia vai me garantir, através dessa história, que Jesus estava ali, de costas para aquela mulher, mas não porque Ele não estava dando atenção para ela. É algo muito forte. Quando eu entendi, gente, a gente lê tanta palavra de Deus, né, pastora? A gente lê tanto uma passagem como essa, e como que a gente não percebe o que aconteceu naquele momento? Jesus, Ele sabia quem era aquela mulher. Sabia quem eram aquelas pessoas. Jesus sabia que estavam tramando contra Ele. Aí você vai me perguntar, por que então Jesus estava ali? Por que Ele aceitou o convite? Porque Ele sabia que aquela mulher estaria lá. Ele não foi porque um fariseu que se julgava doutor do conhecimento, da lei, o convidou para ir naquela casa. Não! Ele sabia que aquela mulher estaria ali. Aí você me pergunta, mas então por que Ele ficou de costas para ela? Quando a gente vai esmiuçando
estudando aqui a palavra de Deus, né, vai estudando bem minuciosamente, você entende que Jesus também não foi honrado. Era como se ele tivesse sido um penetra, talvez. Mas ele não foi convidado? A Bíblia não vai falar que ele foi convidado. Ele foi convidado por Simão o leproso. Ele foi convidado, vai dizer aqui, ó. No versículo 36 mesmo. Rogou-lhe um fariseu, ou seja, falou um fariseu para Jesus: venha comer, né? Vem estar na minha casa. E entrou Jesus na casa do fariseu, ou seja, ele não entrou lá porque ele não foi convidado. Ele foi convidado, só que ele não foi honrado. E tem uma passagem que a gente às vezes escuta muitas pessoas dizerem, né, de uma forma super errônea, mas Jesus ele nos ensinou quando você é convidado numa festa. Qual é a maneira que você tem que se portar? Vamos comigo lá? Lucas 14. Lucas 14. O versículo é do 7 ao 14 e você breve. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados em parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que já convidado, outro mais digno que tu, vindo que te convidou a ti a ele, te diga: dá-me este lugar. E então, com vergonha, você vai ter que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assente-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. As pessoas pegam esse versículo, né, para os humilhados serão exaltados, enfim, não é essa forma, tá? Não é desse jeito. Vou dar um exemplo aqui. A irmã Marlene está lá atrás, ó, lá no último lugar. Quem está vendo a irmã Marlene ali, ó? E a tia Lídia, né, que estou usando muito a tia Lídia aqui, está aqui primeiro. Jesus estava falando assim, ó, quando você chegar no lugar que você foi convidado, não senta aqui primeiro, não. Porque se o convidado chegar e falar assim: aqui, você pode me dar licença? Que eu vou ter que pegar a Marlene lá, que está lá atrás, e sentar ela aqui. A honra seria da Marlene. Então Jesus estava ensinando o quê? Se você for convidado, senta lá atrás, porque se a honra for tua, ele vai te chamar à frente e você vai sentar aqui. Ou seja, não se exalte em escolher os primeiros lugares, para que você não passe vergonha. Jesus ensinou. E o que Jesus fez? Ele fez aquilo que ele mesmo estava dizendo. Ele chegou naquele lugar que ele foi convidado, né, na casa do fariseu, e sentou aonde? Lá onde a Marlene está. Quando está aqui na conversa, vocês vão ver que o fariseu ainda vai chamar ele de mestre. Mas ele não deu a honra a Jesus como mestre. E não deu a honra a Jesus como convidado especial. Ele deixou Jesus sentado lá atrás. E o pior, ele não lavou os pés, porque na cultura, quem já estudou aí sobre as culturas aí, nós já falamos muito aqui, né, Beth, sobre essa cultura, e já teve também episódios aqui do lava-pés. Quando você chegava na casa de uma pessoa, ela lavava os pés. Eles pegavam, né, um paninho, sentavam ali o convidado lavava os pés. E você vai recebido, vou pegar a tia Lídia, que está mais perto aqui. Manda a tia Lídia, lá vem o pé da tia Lídia, né? Segurei aqui. Aí você chegava na pessoa e falava: com beijo. E ainda não acabava aqui assim, não. A cultura, você lavava os pés, beijava e vinha com um óleo e ungia. Era seu convidado. Aí você colocava ele no melhor lugar. Pode se sentar. É essa a cultura. Mas eles não fizeram isso com Jesus, porque Jesus vai relatar que quando ele chegou, eles não lavaram os pés dele. Quando ela chegou, ela lavou os pés dele. Mas ela teve que ter uma atitude. E nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de cada uma de nós aqui atitudes que surpreendam o nosso Jesus. Ele está tratando que cada uma de nós tem atitudes que o surpreendam. Porque ela quebrou o protocolo. Ela saiu dali da mãozinha dela para trás, do lugar dela de desonra, daquele constrangimento, falou: não, é agora.
Mas Jesus estava de costas. Jesus estava de costas para ela. Mas isso não impediu que ela fizesse o que ela foi ali fazer. Minhas irmãs, minhas amadas, não deixe que nada impeça aquilo que você tem que fazer. Nada que seja a sua direita, a sua esquerda pode atrapalhar o que você de fato vai ser com Jesus. O que você de fato é em Jesus. E o nosso inimigo é tão astuto e mentiroso, o pai da mentira, que ele quer nos colocar pessoas incapazes. Não, você não vai conseguir isso não. Não foi para isso que o Senhor te chamou não. Não, ô gente, se tem alguém que consegue mentir para nós e às vezes a gente acreditar, é ele. Mentiroso, asqueroso, porque ele sabe que o lugar dele já está destinado. E ele sabe que em nós, o nosso lugar também está destinado, que é morar com o nosso Pai na eternidade. E esse fato de Jesus estar de costas me chamou tanta atenção. Se Jesus estava de costas, ela teve que ir por trás. Ela poderia ter indagado, mas ele ainda continua de costas para mim. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para ela e para mim, para você? Eu sei quem você é, eu sei da sua condição, mas eu vim aqui por você. E eu não estou de costas porque eu não estou te dando atenção. Eu estou de costas porque eu estou vendo o que esses hipócritas estão falando com os olhares. Eu estou sondando a mente deles e eu estou na sua frente para te proteger. Para que você faça o que de fato você tem que fazer. Isso eu falei assim, como que eu não entendi isso antes? Jesus, ele está com a gente em qualquer situação. Mesmo nós reconhecendo o nosso estado pecaminoso, quem nós somos. Mas quando ele está de costas para nós, não quer dizer que ele não está te ouvindo ou não te vendo. Ou não sabendo onde é que você está. Parece que a situação não melhora, parece que Jesus está de costas e não está me ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está contigo. O fato dele estar de costas não é porque ele não te ama. O fato de você não se sentir abraçada, acolhida ou estar parecendo que está tudo em silêncio não é porque ele não está contigo. Ele está contigo. Está te protegendo para que você faça o que de fato você tem que fazer. Porque o que ele tinha que fazer já foi feito por nós. Nessa situação aqui, ele ainda não tinha ido no madeiro para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. Mas ele sabia já que ele ia fazer para aquela mulher. E hoje, mulheres, tem lugar na mesa para nós. E a única coisa que o Senhor está dizendo para nós, faça o que você tem que fazer. Porque o que eu tive que fazer, eu já fiz. Ah, mas estão olhando para mim, deixa olhar. Mas estão dizendo de mim, deixa dizer. Faça o que você tem que fazer. Às vezes as pessoas vão dizer, mas fala alto, fale alto mesmo. Ah, mas vão dizer, é muito assim, é acelerado. Seja acelerado, mas faça o que tem que fazer. Com o direcionamento dele. Não é o fato dele estar de costas para você, que ele não está dizendo que você não tem lugar na mesa. Porque naquela situação nem ele tinha lugar naquela mesa. Ele não habita no meio de hipócrita. Ele não habita no meio de pessoas que julgam. Ele não habita no meio de pessoas que com um olhar mata a outra. Ele habita naqueles que de fato reconhecem que são e estejam no lugar onde tem que estiver para chegar até ele e falar, me perdoa. Ela não disse nenhuma palavra, mas ela chorou diante dos pés dele. É diante dos pés de Jesus que nós devemos chorar. Porque às vezes nós ficamos procurando consolo aqui, consolo ali, consolo não. É nos pés dele. Irmã, então você está me dizendo que não devemos contar uma com as outras? Sim, temos sim que contar uma com as outras. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós devemos comunicar a nossa necessidade com os santos. Então procure uma santa de Deus para te ajudar. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor é. Você conta algo para o irmão, quando você vai ver, todo mundo já está sabendo o que você falou. Isso é santo? Não. Tem lugar na mesa. E por causa de muitas situações como essa, pessoas acabam se afastando do seu lugar de honra. Mas Jesus está dizendo essa noite,
Faça o que você veio fazer. Faça na sua casa o que você tem que fazer. Tome a atitude. Porque se você continuar na parede, constrangida, olhando para o lado, olhando para o outro, dizendo que você é isso, aquilo, outro, você não vai atingir o seu objetivo no Senhor. E tem pessoas que precisam de que você haja, para que elas também se sintam na vontade também de agir. Tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que olham para você e falam assim: nossa, eu gosto dessa atitude. Tem pessoas que se espelham em você. Aquela mulher, ela não só de fato foi perdoada, mas como também ela mudou a sua vida. E ela entregou algo de mais precioso para Jesus, que naquele tempo era guardado para a noite de núpcias. Quando você vai olhar essa história, Emília, eu fiquei tão apaixonada com essa palavra e a confirmação de tudo que aconteceu aqui, que é uma tipologia do sacrifício feito por nós. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas depois ele nos acolheu, como ele acolheu aquela mulher. E sabe o que é mais lindo? Quando você vai ver na Bíblia, a primeira vez que a palavra mesa é relatada, havia um véu que separava. O véu estava do lado de cá, só entrava um sacerdote. E a mesa ficava do outro lado com o pão. O pão, gente, ficava na mesa. Mas quando ele entregou a sua vida, aquele véu foi rasgado. E o pão que hoje ele é vivo dentro de nós está no nosso meio. Todos nós hoje temos acesso a Jesus. É uma tipologia de quando aqueles que achavam ser e não eram, como foi dito aqui no início da igreja de Sardes, né? Que diziam ser sinagogas, mas não passavam de ser sinagogas de Satanás. Os judeus o rejeitou. Ele olhou para nós e disse: não, é pecador. Ela reconhece, ela está aqui e está se prostrando diante de mim, então eu vou morrer por ela. Ele morreu por todos nós. E hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Não temos algema nas nossas mãos, não temos algemas nos nossos pés. Não tem nada que possa travar na nossa boca. A única coisa que pode te paralisar mediante aquilo que o Senhor te chamou é você mesma. Porque nem o nosso adversário ele vai conseguir se você entender qual é o objetivo da sua vida. Se o seu objetivo com Jesus, vai entregue para ele o seu melhor. Esqueça A, B, C, D, F, esquece. Mas faça o que você tem que fazer. E quando ele diz: vai, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, é o que ele diz para mim e para você. Eu sei que você peca, eu sei que você erra, mas é a tua fé que te salva. E a fé que é? A fé nele, em Jesus. Eu quero que você coloque sobre os seus pés.